Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade agora e falar sobre processamento de materiais compósitos. Inicialmente a gente falou sobre laminação manual e falou sobre o processo de hand layup e spray up. Depois a gente falou sobre laminação a vácuo e a bomba de vácuo auxilia, o processo tem algumas vantagens. E agora a gente vai dar um salto em termos de tecnologia aqui e vai falar sobre o processo de infusão. Bom, o processo de infusão ele é um processo que vem sendo utilizado bastante nos últimos anos em estaleiros. Então, estaleiros de ponta já adotam esse procedimento para manufatura em materiais compostos, né? Ele também utiliza uma bomba de vácuo para auxiliar o processo e a bomba de vácuo ela tem que trabalhar com uma diferença de pressão maior do que a gente trabalha numa laminação a vácuo, né? Então, a eficiência dessa bomba tem que ser ainda melhor do que a gente utiliza no processo de laminação a vácuo. Eu trouxe um slide aqui que vai mostrar para vocês, ou tentar explicar para vocês os passos do processo de infusão, né? É importante salientar também que alguns autores chamam o processo de laminação por infusão, laminação com auxílio de vácuo por infusão, ou simplesmente processo de infusão, eles são todos sinônimos, né? Então, o processo ele consiste em posicionar todos os tecidos, todos os reforços, todo o material de núcleo que for utilizado em camadas a seco. Então a gente não encosta na resina, então a gente vai montar todo o nosso plano de laminação a seco. Depois disso a gente vai pegar e vai envolver todo esse material a seco numa bolsa de vácuo, a mesma bolsa de vácuo é utilizada no processo de laminação a vácuo, e aplicar vácuo no nosso material, todo a seco, então ele não tem nenhum contato com resina até o momento, né? E a gente vai identificar se há alguns locais de vazamento, tentar fechar qualquer tipo de local de vazamento, vedar todo o sistema. E depois disso a gente vai, que a gente alcançar o valor de vácuo requerido para o processo iniciar, a gente vai liberar a entrada de resina, né? Então vai ter um canal de entrada de resina e essa resina ela vai entrar por diferença de pressão. Então a pressão atmosférica aqui vai ser maior do que a pressão que está lá dentro, né? Que a gente vai estar com o vácuo aplicado lá dentro. Então ela vai começar a entrar e molhar todo o nosso laminado. O importante é que a saída de vácuo seja oposta à entrada de resina, para garantir que toda a peça seja molhada, todo o perímetro do teu laminado, do nosso laminado, seja molhado, né? Depois disso é mantido o vácuo durante todo o processo de cura, né, o terceiro estágio. Então aqui tem um esquema nesse desenho mostrando a entrada da resina, seria essa área mais achurada aqui na imagem, né? Então a resina ela vai entrando, vai percolando todas as fibras, percolando todo esse meio poroso aqui, que seriam as fibras posicionadas sob a bolsa de vácuo. Ela preenche toda a peça e começa a sair aqui pela saída, que seria a saída de vácuo, né? E durante esse processo, a resina vai passar pelo processo de cura, né? Então o compósito vai curar. Depois disso, a bomba de vácuo é desligada, é retirado todos os materiais aqui sobre o nosso laminado que foi aplicado o vácuo, e daí a peça é desmoldada, a peça está pronta, né? Em relação aos processos que a gente viu até então, principalmente quando a gente compara com laminação manual, ele tem algumas vantagens, né? Uma primeira vantagem é o fato de reduzir a poluição, né? Então, os operadores, quem está trabalhando, não tem basicamente contato com a resina. Então, a gente não trabalha com rolinhos, com trinchas, com esses acessórios que são acessórios quase que descartáveis ali, né? Então, reduz a quantidade de acessórios necessários e, consequentemente, a poluição e o contato dos construtores, das pessoas que estão trabalhando no estaleiro com a resina, com os voláteis, né? Além disso, a gente tem uma repetibilidade melhor do processo, envolve menos influência de mão de obra manual, então muito do processo é já pré-estabelecido, então quando a gente utiliza esse processo, a gente sabe exatamente a quantidade de resina que vai ser utilizada, a quantidade de fibra que vai ser utilizada, então a gente acaba tendo um controle um pouco maior. E isso também influencia na redução do uso da resina, né? Então a gente pré-estabelece o quanto que a gente vai utilizar de resina, então não tem retirada de excesso de resina no nosso laminado, porque a gente controla o quanto que vai estar entrando. E aí a gente tem um fator que é bem importante, esse controle de entrada de resina, a gente consegue então ter um controle melhor da razão de fibra e resina no nosso laminado. E quando a gente tem um controle melhor, a gente alcança proporções mais ideais, e isso são
razões maiores de fibra para resina, então tem um impacto também nas propriedades mecânicas do laminado, né? Então uma melhor fração volumétrica de fibra em relação à resina vai ter um impacto melhor no nosso laminado. Nos próximos slides eu vou mostrar isso aí também, né? Isso impacta também em redução dos custos de mão de obra, as peças são mais facilmente fabricadas, entretanto a gente tem custos maiores em relação a esses acessórios que são utilizados durante o processo, a bomba de vácuo, enfim, né? E o fato que eu comentei inicialmente, não há contato com a resina, isso aí acaba facilitando, melhorando bastante o ambiente de trabalho, né? Então aqui tem algumas comparações da literatura do processo de infusão para o processo de laminação manual em termos de propriedades mecânicas. Esses gráficos aqui eu tirei do livro do Jorge Nassi. Ele compara o módulo da cidade, a rigidez de um componente feito via processo de hand layup e via processo de infusão, e a resistência à tração. Então, nessa barra aqui mais cinza claro, aqui a gente tem as propriedades respectivas à resina, o que ela vai estar trazendo em termos de modularidade, e as propriedades respectivas a... Desculpa, essa aqui é a fibra, né? Essa barra mais clara é a fibra, e essa aqui é a resina, esse cinza intermediário aqui, e a soma dos dois seria o que o nosso compósito teria em termos de modularidade, né? Então nota que a fibra ela traz uma resistência, um módulo médio aqui, e a resina traz um pouquinho só de rigidez ao nosso componente, a soma disso aqui é o nosso compósito. O mesmo compósito sendo feito via infusão, e acaba tendo uma otimização do módulo da cidade devido a um maior percentual de fibra, né? Aqui ele comenta que a laminação manual aqui, ele simulou, ele alcançou um percentual de 50% de fração volumétrica de fibra de vidro, é relativamente alto para um processo de laminação manual, né? Hand layup, e um processo de fusão aqui de 65% de percentual volumétrico de fibra de vidro. Aqui a gente olha o gráfico de resistência à tração, também o mesmo esquema, fibra, resina e o compósito, que é a soma dos dois. Nota-se aqui que a gente tem uma maior resistência em virtude da maior quantidade de fibra, né? Nota também aqui que a resistência da resina ela cai no processo de hand layup por infusão, porque a gente tem mais resina aqui no hand layup do que no infusão. Só que quem traz a maior resistência para o nosso compósito é a fibra, por isso que essa otimização da quantidade de fibra, essa melhoria da quantidade de fibra no nosso compósito vai facilitar ou vai melhorar as propriedades mecânicas, né? A gente fez alguns trabalhos aqui também na UFSC em relação a essas comparações. Esse aqui é um trabalho do TCC do Eduardo dos Anjos, ele já se formou faz algum tempo, né? Então ele fez a média dos percentuais das fibras utilizando diferentes processos de infusão, então ele usou o mesmo plano de laminação e fabricou via hand layup, laminação a vácuo e infusão, e aqui a gente consegue ver o percentual atingido, né? Isso aqui é a fração volumétrica da fibra, né? Então via hand layup 22%, em torno de 22%, 35% laminação a vácuo e quase 50% via infusão. O TCC da Ana também, a Ana Bittencourt também se formou aqui, fez o TCC vinculado a isso. Ela fez aí a caracterização mecânica e também entrou de acordo com o que a gente esperava, né? Então uma fração volumétrica maior de fibra acabou resultando numa propriedade mecânica aqui, resistência à tração maior em relação ao nosso compósito, né? Então é evidente que o processo de infusão ele vai trazer melhorias para o nosso laminado. Entretanto, a tecnologia para fazer isso aí, o know-how para fazer esse processo é maior do que os processos que a gente viu até então, né? Aqui falando então um pouquinho sobre as etapas para o processo de infusão. Então, a primeira etapa ela consiste em preparar o molde, assim como a gente viu até então nos outros processos, aplicar o desmoldante, exatamente como a gente viu também, aplicar o gel coat, esperar o gel coat curar, assim como a gente viu também em outros processos, aí a gente vai ter as diferenças em relação aos outros processos, né? Então a gente não entra mais com a resina, a gente vai posicionar todos os reforços e o núcleo no material, né? Se for utilizado o núcleo, uma estrutura sanduíche. Depois a gente empilhar todos esses reforços aqui exatamente como seria o processo de laminação manual e laminação a vácuo, só que sem a presença da resina. Aí a gente vai colocar o peel ply, o mesmo peel ply utilizado na laminação a vácuo. Aí a gente vai usar uma tela. Essa tela aqui é aquela tela que vocês veem na imagem inicial da aula, né? Tem a vinheta inicial do curso e mostra um processo de infusão acontecendo. A tela ela vai ter algumas funções. A função principal dela é facilitar o fluxo de resina
sobre a bolsa de vácuo, né? Então ela vai facilitar os caminhos da resina dentro do nosso laminado, né? E a gente vai ter a bolsa de vácuo, que é a mesma bolsa de vácuo também utilizada no processo de laminação a vácuo. Nota aqui que a gente não tem o filme perfurado, né? Que a ideia do filme perfurado é controlar a saída de resina do nosso laminado. Não precisa fazer isso, que a gente consegue. A gente sabe o quanto de resina a gente vai estar colocando no laminado durante o processo de infusão. E a gente também não tem o briefer, que seria o papel de homogeneizar todo o ar na periferia, no perímetro do nosso laminado. Nesse caso, a tela está fazendo esse papel, né? E absorver o excesso de resina. Nesse caso, a gente também não tem excesso de resina, então ele não vai ser utilizado, né? Então aqui entra a tela no laminado, na laminação por infusão, e sai o briefer e o filme perfurado. Depois disso é feito o vácuo em toda a extensão da nossa peça. Depois que a gente atingir um determinado nível de vácuo, a gente começa a infundir a resina. A resina vai passar pelo processo de cura e depois a desmoldagem. O processo em si ele parece relativamente simples, mas ele tem alguns desafios. O principal desafio é vocês conseguirem planejar onde que vão ter as entradas de resina e onde que vocês vão ter as saídas de vácuo para garantir que todo o perímetro, toda a extensão da peça seja molhada por resina. Então, imagina que a gente está fazendo um casco com dimensões muito grandes. Como é que a gente vai garantir que cada região daquele casco seja molhada por resina durante o processo de infusão? Eventualmente, se o processo não ocorrer de maneira correta, né, se a gente tiver algumas áreas secas, a gente pode perder a nossa peça, né? Esses riscos a gente não corre num processo de laminação manual e nem no processo de laminação a vácuo. Se eventualmente a gente acontecer, fizer algum tipo de erro lá, o vácuo não conseguir ser aplicado, a gente ainda vai ter uma peça no final do processo porque toda a resina molhou todas as fibras. No processo de infusão, se a gente cometer um erro, a gente realmente corre o risco de perder a peça e isso pode ser um investimento bem alto em se tratando em uma peça muito grande, vários materiais que a gente está utilizando lá durante o processamento. Então aqui tem um esqueminha básico do processo, né? Então a gente já vê com um nível de complexidade um pouco maior. Então aqui seria a saída de vácuo do nosso molde, que tem um corte, seção transversal do nosso molde para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo. A entrada de resina, nesse caso a gente só tem uma saída, tem duas saídas de vácuo, na verdade, né? Essa aqui e essa aqui, e uma entrada de resina, e a resina vai molhando o nosso laminado. Então a gente tem que fazer o que a gente chama de diagrama de linhas, para definir onde que vai ser as entradas de resina e onde que vão ser as saídas de vácuo. Então, nesse slide tem todo o aparato, vocês podem olhar aqui com mais calma, o distribuidor, articulações, controle de altura, bomba de vácuo contínua, a parte de mobilidade, linha alternativa de vácuo, molde, resina, as válvulas, pote de armazenamento, recipiente para resina, conexões, válvulas e controle de nível de vácuo. Né? Então, tem todos os esquemas aqui utilizados durante o processo de infusão. Em um próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o diagrama de linhas, vai ver todos os fatores que influenciam o fluxo de resina no nosso laminado e vai falar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter para garantir que a gente vai molhar realmente toda a peça. Beleza?